Meus amigos, como estamos? Mais uma vez estudando com vocês, mais uma vez juntos para estudarmos Emmanuel com Chico Xavier. Essas lições que são realmente grandes lições para a nossa existência, porque cada dia que nós aprendemos alguma coisa, nós colocamos alguma coisa a mais também na nossa existência, que nós precisamos crescer, não é? E nesse crescimento nós temos que acrescentar coisas boas à nossa vida, à nossa existência. E quando a gente consegue fazer isso, a gente percebe que a gente também faz, e muito quando a gente está estudando, quando a gente está conseguindo levar as lições que os amigos espirituais nos enviam, a gente colocar na nossa vida. Então é o que nós vamos fazer agora. Nós estamos com o livro da coleção Fonte Viva, chamado Vinha de Luz, ditado por Emmanuel a Chico Xavier, e a lição é a número 96, denominada Diversidade. Então, assim ela começa. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo, 1 Coríntios 12, 6. Realmente, Paulo já nos apresenta a lição, quer dizer, Emmanuel já nos coloca na lição, na abertura da lição, nos dizendo que há diversidade de operações, ou seja, há muitas atividades em face da nossa existência, diante de nós, na vida de cada um de nós, na nossa encarnação. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos, ou seja, muitas coisas diferentes. Cada um é uma centelha. Dessas centelhas do nosso Pai, cada um de nós tem um pedacinho delas, mas todos nós temos uma vinculação, porque essa vinculação vem exatamente da centelha de Deus que nos faz todos irmãos. Portanto, há uma diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E Emmanuel nos diz na lição: sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. O que Emmanuel nos diz sobre isso? Muitos vivem às quedas, muitos vivem sem rumo, muitos vivem distantes da palavra de Deus. Muitos nem a conhecem, e se a conhecem não dão importância. Muitos de nós vivem como se o dia, a nossa vida se resumisse a um instante. Muitos vivem de maneira desarrazoada, completamente desligados da sua identidade com o Pai Celestial, da sua criação divina, da sua existência que, como espírito, é imortal. Então, muitos não conhecem nada disso. Então, muitos vivem sem luz espiritual no caminho. E sem a luz espiritual no caminho, ele não conhece os amigos espirituais. Se ele não conhece a Deus, como ele conhecerá os amigos espirituais, não é? Então, se nós não conhecemos nada de Deus, nem dos amigos espirituais, realmente reduz-se, diz Emmanuel, a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentido. Tudo se desenrola como se o dia de hoje fosse o último dia,
como se não existisse amanhã, como nada, o que importa é aquele momento, e aquele momento é como se fosse a maior coisa do mundo. E se for uma coisa difícil, que geralmente é, porque a vida não é feita de pérolas, a vida é muito difícil, nós vivemos num planeta de provas e expiações, e temos que cumprir tarefas, temos que cumprir a nossa missão, cada um de nós tem a sua missão, o seu comprometimento com a espiritualidade, de sorte que para vivenciar isso é preciso que haja luz no caminho, porque sem essa luz espiritual, tudo vai se fazer de maneira que serão acontecimentos sem sentido nenhum. Nada há de contar nem para mais e muito menos só para menos, muito menos para mais. Para mais nada há de contar. Não há crescimento, não há evolução, não há progresso, não há nada que some. Ao contrário, só há coisas. Porque há um desleixo, há um descuido, há uma ignorância em relação aos fatos, de tal maneira que tudo se soma para depois diminuir. Soma-se todas as dificuldades que se apresentam, soma-se todas as experiências desse acervo, e esses acontecimentos, e depois de somados se diminui do nosso conhecimento, ou seja, não recebemos absolutamente nenhum conhecimento para acrescentar ao que já temos, que geralmente é pouco ou quase nada. E prossegue Emmanuel. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. Olha só, os corações fracos, aqueles que ainda não despertaram em si esta centelha que mencionamos, a centelha divina, eles ainda não descobriram que eles são portadores dessa centelha divina, que eles são filhos do nosso Pai Altíssimo. Então, esses corações fracos interpretam a vida por apenas um desenrolar de sofrimento, penitência expiatória. Esse mundo é só dor, é só sofrimento, é só amargura, é só tristeza, e por aí vai, de sorte que eles não conseguem ver nessas dificuldades degraus para subir. E está longe disso. Eles só veem, essas pessoas, dificuldades. Muitos de nós só veem nos caminhos da vida, só conseguem enxergar as dificuldades como se elas fossem um castigo que se apresenta a eles, não se sabe por quê, porque eu nem mereço, eu não mereço isso, eu sou uma pessoa boa. Enfim, eu não sei o que talvez quem fale isso entenda por pessoa boa, mas se você não faz o bem, um pouco disso está errado, porque se é uma pessoa boa, por certo estará fazendo o bem. E fazer o bem não é reclamar das dificuldades que se apresentam no nosso caminho, porque as nossas dificuldades são as nossas lições. É a mesma coisa que o aluno que reclama da prova que o professor passa. Mas não é possível. Como o professor vai aquilatar o conhecimento, o desenrolar daquele aluno, do conhecimento daquele aluno, se ele não lhe fizer a prova, se ele não lhe passar a prova? É preciso que haja a prova, mas a prova não é um castigo. Ao contrário, é uma benesse, porque vai ajudar a quem está fazendo a prova a subir um degrau, desde que ele realmente se aplique na sua tarefa de crescimento, de melhoria. Nós temos que querer, porque a vontade é soberana. Se eu não quiser, quem vai querer por mim, se eu não quiser para mim?
é preciso que eu queira para mim. Então, esse querer vem da minha alma. Então, a nossa alma deseja crescer, deseja estudar, deseja progredir, deseja aprender mais, saber mais. E como o professor vai aquilatar esse meu conhecimento se eu não fizer sequer uma prova? Se eu não tiver as provas normais que o curso está pedindo, eu simplesmente não posso ser avaliado. Não é a verdade? Então, precisamos prestar atenção nisso. As dificuldades são lições não só para estudo, mas como para aquilatar, para medir o nosso conhecimento, o nosso progresso. Portanto, nós não podemos ter a vida como mera penitência expiatória, como diz Emmanuel, porque a vida não é mera penitência expiatória, ao contrário, ela pode ser, sim, uma prova, uma expiação, ambas ou uma ou outra, mas de qualquer maneira, o que quer que seja, ou prova, ou expiação ou ambas, sempre teremos frutos a colher se nós cumprirmos essa tarefa com bom ânimo. Se eu souber que ao fim daquela prova eu terei o que colher, eu terei como me ressarcir daquele tempo todo que eu gastei com a minha prova, porque eu dei a ela todos os meus bons momentos, e aqueles bons momentos vão frutificar porque eu dei de boa mente, eu dei de boa vontade, eu dei querendo me melhorar, querendo ser amanhã melhor do que hoje. Então, nesse sentido, a vida não é só uma mera penitência expiatória. E enquanto também outros cérebros, diz Emmanuel, cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A luta planetária é progresso também, porque tudo é criação de nosso Pai Celestial. Se Ele criou todo o universo, não foi para deleite dos nossos olhos. Esse universo existe porque existem vidas que pulsam além da Terra. Agora, mas eu não vejo essas vidas. Os homens já estiveram em Marte, os homens já estiveram na Lua, os homens já estiveram em outros planetas e não viram nada, mas é lógico, os nossos olhos não conseguem enxergar uma bactéria. Então, logicamente, não vão enxergar dentro de um local onde a energia que existe nesse lugar, o fluido cósmico, é totalmente diferente e o perispírito de quem está ali ou está tentando ver não se afiniza, não tem afinidade, então ele não consegue enxergar, ele não consegue nem respirar. Então ele não vai ver nada, não vai conseguir encontrar vida, porque ele não vai conseguir ver o que os seus olhos não podem enxergar. Ele não vai respirar porque não tem ar para ele respirar. Não para ele com aquele perispírito, ou seja, o nosso aqui da Terra não vai conseguir viver em outro planeta. Isso é uma coisa elementar, mas é preciso que se estude isso para poder compreender que existe uma luta planetária e ela não é uma desordenada aventura. A luta planetária para a evolução também, porque tudo no universo conspira para evoluir, para crescer, para ser amanhã melhor do que hoje. Não é só uma lição para nós, seres encarnados. Não, absolutamente. Todos aspiram ou deveriam aspirar ao progresso, porque a lei natural é lei divina e nós temos que melhorar. O espírito encarna para progredir, ele tem que crescer para amanhã ele poder retornar, quem sabe, talvez muitas vezes, e já poder fazer coisas mais criativas, mais elaboradas do que ele faz hoje, porque ele já progrediu
E no plano espiritual também há muito progresso. Portanto, ele vai exercitar esse progresso encarnando novamente, reencarnando. Então, a luta planetária não é desordenada aventura, é uma luta pelo progresso também. Prossegue Emmanuel. A peregrinação terrena, todavia, ou seja, a encarnação, é curso preparatório para a vida mais completa. Nós temos uma encarnação, agora estamos nos preparando para a vida mais completa. Todas as vezes que reencarnamos, e não é todo dia que se reencarna, nós estamos nos preparando para uma vida mais completa, diz Emmanuel. Cada espírito exercita-se no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. Cada um de nós tem as suas tendências, e então você vai se exercitar no campo que lhe é próprio, eu no campo que me é próprio, e por assim diante, dilatando sempre a celeste herança de que cada um é portador, lutando, trabalhando para dilatar essa herança. E essa herança nada mais é do que a centelha divina que propaga dentro de nós todas as nossas tendências, todas as nossas possibilidades. E prossegue Emmanuel, a força divina está operando em todas as inteligências, em todos os espíritos, né? E superintendendo todos os trabalhos. Então, cada um de nós, um espírito encarnado, tem uma inteligência, e essa inteligência está sendo produzida através de uma influência bem firme do plano espiritual. É a força divina que age sobre a nossa inteligência. E ela está operando em todas as inteligências sempre. E superintendendo todos os trabalhos, tudo que a gente faz, tudo que nos diz respeito. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. É muito importante porque é uma coisa ligada à outra. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito. Nada se consegue repentinamente. Uma gestação dura 9 meses. Tudo para ser criado demora o tempo necessário. Nada acontece da noite para o dia. O espírito também não melhora e o progresso não dá saltos, como nós dizemos. O progresso se faz lentamente. Qualquer edificação, não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar de momento para outro qualquer edificação de valor na zona da matéria. Exatamente. Para termos alguma coisa de material, temos também que esperar o tempo, como falamos da gestação, porque aí nós temos um ser humano que é corpo e matéria. A matéria precisa de tempo para ser criada e o espírito para ser incorporado a esse corpo que se faz em 9 meses. Portanto, a matéria também, qualquer que seja ela, necessita de tempo para ser criado. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. E aí nós lembramos do grande ensinamento que Emmanuel nos deu em outra oportunidade. Na tua paciência possuis a tua alma. Daí a multiplicidade de caracteres. Nós precisamos de tempo para nos melhorarmos, para crescermos, para multiplicarmos os nossos conhecimentos. Daí a multiplicidade de caracteres a se aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo a organização de classes
padrões e esferas em número infinito, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes e sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros. Todos nós somos usados, segundo a orientação divina, para o bem, para melhorar o nosso progresso pessoal, que se soma ao progresso pessoal do nosso irmão, que se soma do outro irmão, até chegarmos toda a humanidade, e o nosso planeta também estará progredindo e ajudando o progresso do universo. Assim se dá o progresso. É, pois, necessário que os discípulos da revelação nova, com o cristianismo redivivo, aprendam a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nos colocamos na ascensão espiritual. Depende de nós. Sempre depende de nós, a nossa vontade é soberana. Se nós não colaborarmos, nós não estaremos ajudando na orquestra divina. Toda tarefa respeitável e edificante, diz Emmanuel, é de origem celeste. Toda tarefa respeitável e edificante. Cada homem e cada mulher podem funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstância alguma, devemos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo. As mulheres, os homens, eles podem trabalhar, nós podemos trabalhar em campos diferentes. No entanto, a afirmação de Paulo é a seguinte, que não podemos esquecer, quando assevera que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Emmanuel, Chico Xavier, obrigada por mais este estudo de hoje. Obrigada aos amigos espirituais, obrigada a Jesus. E até a próxima semana, se Deus quiser.